Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 diz: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. O texto é bem claro. O Senhor Jesus curou um cego e mudo, de tal modo que ele estava enxergando e estava falando, né? Ele ouvia, ele não era surdo. O texto não menciona isso. O Senhor fez naquela pessoa o que tinha que ser feito, sem muita conversa. Vocês notam no texto que o Senhor Jesus não fez uma entrevista com o pessoal. Há quanto tempo? E isso? E como é que aconteceu? E não sei o que lá. Ele já foi para isso? Ele já fez aquilo? Não. O Senhor Jesus viu que ele era cego e mudo e agiu. Irmãos, assim que deve ser feito, irmãos. Ir direto ao ponto, sem muita conversa. Mas a pergunta que fica aqui: de que maneira o Senhor Jesus curou aquele homem? De que maneira, pessoal? O texto revela. O texto diz aqui: trouxeram-lhe então um endemoniado. Ora, aquele homem tinha um espírito maligno dominando a mente dele. Era endemoniado. O texto nem chama de homem. O texto diz: trouxeram um endemoniado. Não trouxeram um homem endemoniado. Nem de homem chama, nem de rapaz chama, né? Chama de endemoniado. Então, o texto por si só nos revela como o Senhor curou aquele homem. É óbvio que o Senhor o curou expulsando os demônios dele. E quando os demônios saíram, saiu a limitação, saiu o mal, saiu a cegueira e saiu também a ausência de fala dele. Irmãos, é assim que deve ser feito, sem ilusão, sem muita enrolação, sem blá blá blá. Tem um mal, por trás de todo mal há uma ação direta ou indireta de um espírito maligno, né? Enquanto o espírito maligno não sair, não vai haver uma verdadeira cura ou libertação. Qualquer outro tratamento pode até ajudar, mas é paliativo, né? A causa espiritual, enquanto o espírito não sair, não há uma solução. Então as pessoas se iludem fazendo uma série de coisas que podem até ajudar momentaneamente, mas não vai resolver. A palavra do Senhor diz lá em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa só vai ser livre se Jesus libertar, se ela for liberta em nome do Senhor Jesus. Não adianta, irmãos, qualquer outro tipo de argumento, de conversa, porque é o que diz a palavra, e a gente tem que crer naquilo que diz a palavra. E o texto prossegue dizendo: e toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. A multidão admirava e dizia que o Senhor era da geração de Davi, filho de Davi, mas os fariseus diziam que ele tinha uma aliança com o chefe dos demônios. Irmãos, não dê ouvidos a fariseus, não dê ouvido a incrédulos, não dê ouvido a palpiteiros, não dê ouvido a ímpios. Leia, medite, ouça a palavra do Senhor, o que diz o Espírito Santo. Porque quando um fariseu fala, um ímpio fala, um incrédulo fala, um aventureiro fala, um paraquedista fala, ele sempre traz contaminação e desinformação. A informação segura vem de Deus, da palavra de Deus. Há muitas invencionices por aí afora que não tem respaldo na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Há muitos fariseus disfarçados, né? Até mesmo dentro do povo de Deus, contaminando corações, tirando a pessoa da pura, simples e verdadeira palavra do Senhor. Então, não dê ouvido a fariseus. Ele expulsa porque tem aliança com demônios.
quanta besteira, quantas besteiras a gente tem ouvido que não tem respaldo na palavra de Deus. Irmãos, às vezes quando eu converso com crentes, eu pergunto, eu pergunto mesmo, eu não sei porquê, qual é a direção de Deus, creio, eu pergunto, que denominação você segue? Sempre quando eu começo a conversar com alguém, a pessoa começa a falar de Bíblia, tal, não sei o que lá, eu pergunto, que denominação você segue? Né? Por que eu faço isso? Porque isso Jesus fazia. O Senhor Jesus era um perguntador. Se você analisar a Bíblia toda, já pregamos a respeito disso. Há um monte de estratégia nas perguntas. O Senhor Jesus era um dos maiores perguntadores. Ele perguntava tanto que ele respondia, quando perguntava, ele respondia com uma outra pergunta, às vezes até com 2 ou 3 perguntas. Né? O Senhor Jesus era um perguntador. Então, eu sou discípulo do Senhor, eu procuro ser imitador de Cristo, eu procuro perguntar. Né? E quando eu ouço, eu sei o entendimento da pessoa, eu sei como tratar a pessoa, eu sei até que ponto eu posso chegar com a pessoa. Né? Para a pessoa falar, eu sou não sei da onde, não sei de cá, eu falo, eu já sei o entendimento que ela tem, eu já sei como ela foi ministrada, ou doutrinada, ou discipulada, vamos dizer assim. Então você já sabe uma maneira melhor, mais eficaz e mais sábia de conversar com a pessoa, tirar proveito da conversa e até abençoar a pessoa. Né? É claro que a gente não critica, mas a gente sabe do entendimento que a pessoa tem. Então, o Senhor Jesus, ele fazia isso, irmãos, ele perguntava, ele provocava uma resposta da boca das pessoas. Né? E isso é uma grande estratégia que a gente tem que aprender e tem que usar. Né? Então, quando tiver conversas não digo fariseus que não tem, mas tem muitos com características de fariseus hoje. Toma cuidado, irmão, porque às vezes uma palavra te contamina, te tira o ânimo, te tira da direção certa, te leva por... Deus encaminha para você ter uma bênção, está numa direção, vem alguém com uma palavra, você muda a direção. Então toma muito cuidado, seja atento a isso. E aqui no versículo 25 e 26, diz, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha, está vendo? Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Essas são as palavras do Senhor. O Senhor conhece os pensamentos fariseus de todos, irmão. E Ele dá uma lição a eles aqui. Vocês estão falando que eu tenho aliança com o chefe dos demônios. Demônio não combate demônio. Se alguém está expulsando demônio, esse alguém é de Deus. Porque demônio não expulsa demônio. Porque eles sabem que um reino, uma cidade, uma casa, uma igreja dividida não subsiste. Não subsiste. O que é um reino, uma casa, vamos dizer assim, dividida? Com pessoas com vários entendimentos. Pessoas, às vezes, com crenças diferentes, né? Não há uma unidade nos objetivos, nos propósitos, não subsiste, se destrói. Por isso que Satanás, astuto, ele quando quer destruir, ele coloca a divisão. Ele implementa a divisão. E é por isso, irmãos, que eles eles são unidos. Infelizmente, eles são unidos, né? Demônio não combate demônio. Macumbeiro não desfaz o mal. Ele está do outro lado. Eles conhecem a palavra. Eles sabem que se eles se oporem internamente, não subsistirão, não prevalece. E é também por isso que Satanás, ele age para colocar divisão na casa, na família, na igreja, qualquer ambiente, para através da divisão haja uma destruição. Porque são palavras do Senhor. O Senhor diz que o reino dividido não subsiste, desaparece, se destrói. E o Satanás, ele implementa cada vez mais divisão principalmente dentro das famílias.
para que a família não prospere, para que a família não cresça, para que a família não tenha bênção. Irmãos, a gente tem que estar muito atento a isso. Deus, Ele ama a união. Deus quer união. Deus, quando diz, se dois ligarem, é para que haja união. O cordão de 3 dobras, não se quer, para que haja união. Deus é pura união. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1. Tamanho amor à união. E Satanás, ele quer a divisão. Mas a gente tem que fazer uma diferença, uma análise, que tem muitas coisas que parecem ser uma divisão e não é. É uma multiplicação. Atos capítulo 15, versículo 39. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. Pasmem. O Espírito Santo de Deus tinha mandado separar Barnabé e Saulo para evangelizar, para uma obra, antes, bem antes, né? Está aqui no capítulo 13, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então quem uniu Barnabé e Saulo foi o próprio Espírito Santo de Deus. E veja o que acontece aqui em Atos 15, 39. E tal contenda, briga, encrenca, houve entre eles, que se apartaram um do outro, se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então o Espírito Santo de Deus uniu, falou: apartai-me, me separa aí, Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra para os dois. E chega aqui no capítulo 39 do versículo 15, que os dois brigam, encrencam por causa do Sérgio Paulo, uma disputa tola. Ah, vamos levar o Sérgio Paulo. Não, o Sérgio Paulo não vai com a gente. Ah, ele abandonou a gente lá. Não, não leva. Criaram uma tal contenda que se apartaram, se separaram. Aquilo que o Espírito Santo de Deus uniu, eles estavam separando um do outro. Barnabé levando consigo a Marcos e o Paulo indo com Silas. Irmãos, a pergunta que fica é: 2 discípulos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus contenderam e se separaram. Será que o Espírito Santo de Deus não sabia que isso ia acontecer, pessoal? É claro que sabia. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Então, por que o Espírito Santo juntou os dois, sabendo que depois os dois iam contender e se separar? Porque Deus tem propósito em tudo, irmão. Propósito em tudo. Isso aqui não foi uma divisão. Isso foi uma multiplicação. Havia uma frente de evangelismo, Barnabé e Saulo, e acabou mudando para 2 frentes de evangelismo, Barnabé e João Marcos, e Paulo e Silas. Então houve uma multiplicação. Havia um grupo de evangelistas de 2 e passou a ter 2 grupos, né, com 4 evangelistas. Então muitas vezes, irmãos, a gente ouve algumas pessoas dizendo coisas que têm acontecido. O pastor, quando sai da igreja, está dividindo a igreja. Não está dividindo, irmãos. Ele está multiplicando. Ele está criando outra. Tinha uma, criou outra e ficou 2. Glória a Deus. O que é uma divisão? Divisão é quando há rebeldia, contenda, fofoca dentro da igreja. Aí é divisão. Porque começa no mesmo lugar 2 grupos, com uma direção, com uma liderançazinha, com uma outra coisinha qualquer. Então isso é que destrói. Ou seja, pessoas rebeldes, às vezes que não concordam, se opõem até à liderança e permanecem. Porque todo mundo é livre. Se a pessoa está num determinado lugar e fala: não, aqui eu não concordo muito, tal, não sei o que lá, ela tem toda a liberdade de sair, e tem toda a liberdade de abrir outra igreja, glória a Deus, que abre e que cresça. Mas quando a pessoa fica com aquele ambiente de não concordo com isso, não concordo com aquilo, viu o que fizeram, não sei o que lá, isso é divisão, irmãos. Eu vivenciei isso, né? Eu tinha colegas que
sentava a lenha, falava, mas ficava lá, irmão, dividindo. Não, eu falei, você não concorda, irmão? Então, pega o seu bonezinho e saia de mansinho. Mas não fica implementando. Por quê? Porque abate a fé dos outros, contamina a fé dos outros. O importante, irmãos, como a gente pregou no domingo, é ter fidelidade, irmãos. Poxa vida, todo mundo falha, mas as concordâncias são bem maiores, o entendimento são bem maiores. Então eu tenho que ter a fidelidade, ficar e participar da obra. E não posso permitir a divisão, porque a divisão é obra do inimigo. O inimigo que implementa a divisão interna. Entendam, irmãos? Nós temos que estar atentos a essas coisas, porque há muitos entendimentos errados. E por isso que o Senhor Jesus disse aqui que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Que tenha união nas nossas casas, que tenha união. Irmãos, eu vou entrar num assunto, a palavra está um pouco delicada, eu vou entrar num assunto mais delicado ainda. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Esse trecho é taxativo. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmãos, receita para divisão, receita para destruição de Satanás é se aliar com quem não tem a fé que você tem, é se aliar naquele que não crê naquilo que você crê. Se aliou, está dividindo, está contaminando, vai perecer, vai ter problema. Irmão, não há parceria, nem comunhão, e nem há convivência de luz com trevas. Se você é luz, não se alia a trevas, irmãos. Não tenha parceria, sociedade com jugo desigual. Quem insiste em se aliar a um ímpio não crê na palavra e não crê em Deus. Abra a mão, deixa passar, irmãos. Deixa passar. Irmãos, eu fiz, hoje não faço mais, não farei mais. Casamento, se ambos não forem cristãos convertidos. Porque senão, eu estou sendo cúmplice de divisão. Eu estou colocando uma pessoa que está convertida, correr um risco de se afastar de Deus. Ah não, pastor, depois ele se converte. Então ele se converte antes, depois casa. Porque esse negócio de depois ele se converte, pode acontecer o contrário. Depois você é que deixa a conversão, você que se afasta do Senhor. Porque isso é receita para fracasso. Convertam-se primeiro e depois se unam. Faça aliança, sociedade, seja o que for. Mas a palavra é taxativa. Não vos prendais a um jugo desigual. Isso é muito delicado, irmãos. Porque nós estamos no mundo e nós estamos cercados por pessoas do mundo. E coisas do mundo são nos oferecidas. É claro que há uma diferença. Você está numa determinada empresa, você não sabe lá a crença do chefe, a fé do chefe, não sei de quem. Mas se você tiver iniciativa de fazer uma parceria, de fazer uma sociedade, de fazer um casamento, não faça com jugo desigual. É o que diz a palavra de Deus, não é o que o pastor está falando, né? Velório eu faço, porque no velório eu vou com o propósito de evangelizar os vivos. Mas casamento não. Os dois estão convertidos. Não, ele faz isso. Então, pede para outro fazer. Eu não faço mais. Porque eu não vou ser cúmplice. Já fiz e já pedi perdão para Deus, né? Porque eu não quero ser cúmplice de algo que não está em concordância com a palavra de Deus. É muito sério isso, irmãos. A palavra de Deus tem que ser levada a sério e não de acordo com a conveniência de ninguém, irmãos. Eu fiz numa fase de
pouca maturidade, com alguns objetivos, alguma ingenuidade. Um deu certo, né? Aliás, 2 deram certo. Estão firmes até hoje, firmes com Jesus. Mas teve um que nem sei. Me pediram, irmãos. Fala, o pastor que ia fazer ficou doente. Dá para o senhor fazer? Eu falei, eu vou. Fui lá em Osasco fazer. Né? E o negócio, irmãos, Deus me perdoe. O negócio estava tão errado que eu errei o nome da noiva. Tem que pedir perdão a Deus. Todo mundo erra, todo mundo falha. Hoje eu não faço mais. Você quer ver irmãos? E ninguém está imune a ser destruído por Satanás, por se aliar a um jugo desigual. Você quer ver um exemplo clássico? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Iduméias, Sidônias, Etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirem os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Misericórdia. Olha aqui. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Está vendo, irmãos? O rei que mais pregou sobre sabedoria, o rei que muitos dizem que era o mais sábio da Bíblia, não seguiu o caminho que devia andar, como ele mesmo pregou: instrua o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Ele trouxe a revelação, mas não praticou. Caiu na armadilha de Satanás, que é a divisão, jugo desigual. Foi destruído em espírito. Um reino terminou fracassado. O que era um reino próspero, aliou-se a mais de 1000 jugos desiguais. O que aconteceu? Imagina o número de amuletos e imagens que devia ter na casa dele. E perverteu o coração dele. Contaminou todo o seu entendimento. O rei mais sábio terminou a vida como um tolo. Irmãos, jugo desigual, contaminou o coração, se desviou. Irmão, pode ser a pessoa mais sábia, a mais forte como Sansão, a mais santa, mas se deixar a divisão de Satanás entrar, se aliar a jugo desigual, vai perder, vai perecer, porque assim diz o Senhor. Entendam, isso é algo, muito sério. Eu tenho até um testemunho da irmã, que eu não vou falar o nome, que eu admiro muito, por ter tomado uma decisão dura, mas não negou o seu Deus, preferiu ficar com Deus. Nem é todo mundo que age assim, nem todo mundo tem essa fé. Amém? Colossenses 2,4. Irmão, ninguém vai resolver sua vida, é Deus. Então siga a palavra dele, não siga a conveniência de ninguém. Olha o que diz aqui. Conselhos do Espírito Santo. Colossenses 2,4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pula para o versículo 8. Tende cuidado. Fala para o seu irmão: tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, diz o texto. Cuidado para não dividir aquilo que nunca pode ser dividido: a sua mente. Cuidado para não dividir a sua mente. Irmãos, não dê espaço na sua mente para conceitos, outras doutrinas, ensinamentos momentâneos,
outros evangelhos, modismos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer modismo, coisas que você não encontra na palavra, porque isso divide a sua mente e te destrói a sua fé. Fique sempre com o evangelho puro, simples, santo do Senhor. É sim, sim e não, não. Da onde que vem isso, meu irmão? Que tem que fazer um seminário de não sei o que, não sei o que lá. Aonde está isso na palavra, meu irmão? Tem que fazer uma imersão espiritual. Aonde está isso na palavra, meu irmão? Não deixe essas coisas entrar na sua mente. O Senhor Jesus era papum. Veja o exemplo. O Senhor Jesus falava o que tinha que ser dito e fazia o que tinha que ser feito, sem enrolação, sem blá blá blá. Deus não é Deus de confusão. Começou a complicar muito. Não é de Deus, irmão. As coisas de Deus são simples. A palavra de Deus diz: fuja das questões loucas. Não adianta ficar discutindo a respeito de coisas que não vão agregar nada. E tome uma atitude para que não haja divisão na sua casa, na família, na igreja e principalmente na sua mente. Porque divisão é a arma de Satanás. A arma de Deus é união. Satanás sabe que uma casa dividida não subsiste, que uma igreja dividida não subsiste, que uma mente dividida não subsiste. É claro que você pode ir aperfeiçoando o seu conhecimento, crescendo em sabedoria como crescia o Senhor, mas não deixa fogo estranho entrar. Não se envolva com modismo. Estão fazendo isso lá não sei aonde. Não. Estão fazendo como o Senhor Jesus fazia. Estão impondo as mãos e mandando o espírito maligno sair. Então é de Deus. Não, tem que fazer um banho de tal. E a pessoa... Uma vez ouvi um pastor revoltado. Ele estava revoltado que uma ovelha dele foi num lugar, e uma outra igreja, e mandaram ela entrar num quarto escuro para fazer uma terapia de limpeza. Dizia que era igreja evangélica. Mandou a moça tirar a roupa. Ele ficou revoltado quando ele soube disso. Ele falava espumando para Roberto, o que fizeram com essa moça? E tem pessoa que se deixa levar, irmãos. Tem pessoa que se deixa levar. O evangelho é simples. É sim, sim e não, não. O evangelho é o que está escrito. É o que está escrito. É o que está escrito. Como o Senhor Jesus respondeu: tudo está aqui, irmão. Não precisa complemento. Não precisa complemento, irmãos. Amém? Temos que agir como o Senhor Jesus agia. Apareceu lá. Levaram um cego e mudo. O Senhor Jesus curou. De tal modo que ele enxergava e falava. O texto não diz como ele curou, mas o texto diz que ele era endemoniado. É claro, 90% ou até mais das curas do Senhor era expulsando o espírito maligno. Ele expulsava o espírito maligno da febre, até do vento, até do mar. Por que inventam tanta coisa e não faz isso? Por que outras doutrinas? Satanás, irmãos, ele é astuto, ele coloca outras doutrinas para dividir a mente das pessoas. E a fé da pessoa não subsiste. E cuidado com o jugo desigual. Amém, irmão? Cuidado com o jugo desigual. Fica com Deus, irmão. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Confia no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.